Complemento, né, porque alguns comentários aí, às vezes eu não necessariamente entendo na primeira, né? Mas um pessoal que de repente estava forçando só porque eu respondi a uma pessoa inconsequente que veio e disse que eu tinha que ajudar pessoas, mesmo que eu não tivesse nenhum tipo de filiação espiritual para com as pessoas, né, que não seriam minhas filhas espirituais, mas pessoas que eu estaria pilotando. Por isso que eles estavam forçando a questão de pilotar avião, ou de eventualmente alguma comparação até com um médico e tal, no sentido que eu seria responsável pelas pessoas. Não, se eles não são meus filhos espirituais, eu não sou responsável por elas, ou sou menos responsável por elas do que eu seria se as pessoas realmente fossem minhas filhas espirituais. Então tem essa, né? E por isso sempre eu fiquei, sim, por isso eu levo em consideração a possibilidade, sim, de que se são minhas filhas espirituais, isso que mudou, aí que tá, isso que mudou o raciocínio do Novo Testamento, porque se são minhas filhas espirituais e eu sou atacado, e as pessoas não se escandalizam, sim, eu teria mais responsabilidade, entendeu? Agora, na situação de as pessoas não serem minhas filhas espirituais, serem apenas pessoas desamparadas, minha responsabilidade diminui drasticamente. A minha responsabilidade diminui bastante, até porque a Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus próprios pecados, então eu não sou responsável se as pessoas não são minhas filhas espirituais, entendeu? Essa é a grande questão. E o fato de se eu sou atacado na questão do trabalho secular e, uh, e as pessoas não se escandalizarem, de novo, a mesma situação só aumenta a minha responsabilidade se realmente forem minhas filhas espirituais. Se as pessoas não são minhas filhas espirituais, não muda, o meu grau de responsabilidade é muito baixo. E mantenho minha posição e mantenho minha resposta, minha responsabilidade. A pessoa, no final, representando várias outras, na minha visão, bastante erradas e bastante, vamos dizer, maldosas, né, no sentido de dizer que sim, se elas eventualmente não lançassem dificuldades, eventualmente a questão dos mandamentos já poderia estar resolvida, então eles atrapalharam. Então, depois, até por outros motivos, na verdade eles não queriam, mas independente, né, o que eu estou dizendo é que na verdade eles atrapalharam. E o pessoal dizendo, não sei, uma questão financeira, não, a questão é que eu fui liberto dessa questão, foi superada, na verdade, né? Mas, independente disso, o fato é que eu fui atrapalhado. Então, nós queremos que você fale dos mandamentos. Mas se vocês não atrapalhassem, eu já teria falado a mesma coisa. Né? Então, é mais ou menos o mesmo argumento daquela questão, da época da questão emergencial. Né? Quando eu tinha essa argumentação. Vou repetir por necessário. Né? Diziam lá, não, mas agora é a situação emergencial da pandemia, você tem que ajudar pessoas. Não, mas antes já era emergencial também. Então é aquela coisa. Pela emergencialidade vocês não me atacariam, mas vocês me atacaram antes quando a situação também era emergencial. Um pouco menos, mas ainda era emergencial, mesmo que não houvesse pandemia. Não, mas aqui na pandemia, antes também era emergencial. Ou seja, vocês querem atacar. E aí, na verdade, a emergência não importa, porque vocês queriam sacrificar a minha imagem, tanto no momento emergencial sem pandemia, como no momento mais emergencial com pandemia. Então, dizendo que eu tinha sempre responsabilidade na atividade. Não, só se tivesse filhos espirituais. Porque na hipótese de serem apenas pessoas desamparadas, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Eu não posso ser contado responsável numa situação dessa. Eu não posso ser acusado. Nenhuma eu digo, muito baixa responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade com a igreja nem com as pessoas se elas são apenas pessoas desamparadas e não são meus filhos espirituais. É simples assim, esse é o cálculo. Né? Essa é a realidade. Não tenho responsabilidade para com as pessoas. Apenas em hipótese específica. Ou pelo menos muito baixa, né? Não que seja digna de qualquer tipo de repreensão ou tentativa de impedimento de fonte de vida. Como foi feito no meu caso, de novo, mais uma situação para acumular dentro do meu recorde mundial de ataques sofridos contra a minha amável pessoa. Então, fica esse complemento. O critério de responsabilidade é apenas a filiação espiritual ou não. Esses são os critérios de responsabilidade. E esse é o objetivo com que fizeram esses ataques. Então, esse complemento no canal aí. E valeu. E apenas o complemento é que, na verdade, eles... como eu digo, as pessoas não... As pessoas que me atacaram, na verdade, não se importam com as pessoas, porque se elas realmente se importassem, porque elas me provocaram no sentido, se você se importa com as pessoas, você ajuda.
Não, mas então, se vocês se importassem com as pessoas, vocês não me atrapalhariam em ajudar. Seja para esperar algum tipo de informação que eu deva dar para as pessoas, seja para conferir libertação para elas, que no final é a mesma coisa. Então, se for isso, eu não posso ser atrapalhado, se as pessoas realmente se importassem. Não, não, vamos fazer voltar. Como diz o pessoal. Então a questão é essa. E, como eu falei, seria, em não havendo escândalo, poderia aumentar a minha responsabilidade, mas eu não levei isso em consideração justamente porque havia a possibilidade de filho espiritual. Isso que me fez relativizar um pouco no sentido de falar, poxa, talvez eu não deveria ter analisado o Novo Testamento. Agora, na hipótese de ser só pessoa desamparada, o meu critério é o Novo Testamento. Na questão de filho espiritual, eu falei, não, realmente, talvez a minha responsabilidade seja um pouco maior. No sentido de, se as pessoas não se escandalizarem, eu ter que ficar no ministério e ainda haver a possibilidade de eu conseguir obedecer mais os mandamentos a ponto de receber mais informações para passar isso depois para as pessoas quando, ainda em ministério, ou mesmo retornando, saindo do ministério e retornando mais ou menos cedo, né, se eu conseguir superar todos, angariar as informações que eu precisaria para poder passar para as pessoas, é a única possibilidade. Mas fazendo uma separação, né? Esse raciocínio pode ser relativizado apenas para a questão dos filhos espirituais. Agora, se estão enchendo o saco só porque eu falei em relação a pessoas desamparadas e dizendo, não, vocês que atrapalham, não, aí eu tenho que analisar eu analiso pelo Novo Testamento. Então não. Eu analiso pelo Novo Testamento exatamente porque a minha responsabilidade, como eu falei, diminuiria drasticamente. Então, na verdade, como também eu falei, eles não se preocupam com as pessoas. Já não se preocupam com as pessoas no primeiro momento. Não, vamos atrapalhar para que de alguma forma saia do ministério, alguma coisa assim. E daí me provocam, ou seja, já está atrapalhando o que eu falo para as pessoas. É o primeiro ponto. Segundo ponto, não, mas ele saiu, ele na verdade é responsável pelas pessoas. Bom, não, se for desamparado e se não for filho espiritual, não. A minha responsabilidade é muito menor. E isso tem que ser levado em consideração. Não, mas ele tem que voltar porque agora é um motivo mais emergencial. Era emergencial. Né? Bom, mas tudo bem, isso eu já falei. Não, mas é filho espiritual. Tá, isso apenas na possibilidade de não haver escândalo, pode ser que vocês tenham razão e eu seja um pouco mais responsável. E por isso que eu achei que poderia se tentar a questão do retorno ministerial. Agora, na hipótese de pessoa desamparada, continua o mesmo raciocínio de antes. Ah, não, mas eu estava carregando as pessoas. Não, eu nunca carreguei as pessoas para salvação. Que foi justamente aquilo que eu falei sobre o vídeo da questão da árvore. Né? Eu não sou caminho, verdade e vida. Eu não sou a árvore que eles têm que escalar para eventualmente chegar no céu. Não é a minha doutrina que eles vão ter que obedecer. Para eventualmente, seja para atingirem qualquer benesse, seja em relação ao Novo Testamento, seja em relação ao Velho. Eu não inventei essas doutrinas. Então não é a mim que eles devem qualquer tipo de satisfação no geral. Né? Digo em relação a essas coisas. Né? Claro, se eu estou lá dirigindo um dia, dos meus filhos espirituais bate no meu carro, claro que não estou falando desse tipo de situação. A pessoa aí me deveria alguma satisfação. Mas, numa situação espiritual, a princípio, não. Numa situação espiritual, as pessoas devem satisfação a Deus e no caso, como eu pregava ali, a Jesus e acabou. Ou talvez ali algumas outras entidades espirituais, só. Talvez, vamos dizer, angelicais, né? Não deve satisfação a mim. A mim, não. E eu digo assim, deve satisfação em relação à questão angelical, no sentido de se Deus permitiu que o anjo escutasse informação e tal, independente. Claro que o anjo não é a última autoridade, apenas para deixar claro. Mas, não, mas é filho espiritual. Não, mas eu não sabia justamente. A questão é filho espiritual, não, mas eu não sabia, não posso ser cobrado por isso. Mas alguma responsabilização que eu deveria saber? Não, mas, de qualquer forma, eu não saí do ministério achando que eu deveria conferir o argumento dos mandamentos para libertar as pessoas mais ainda. Para usar argumentos além do que dito pelo Novo Testamento. Eu não achei que isso era necessário. Não saí do ministério achando que eu teria que libertar as pessoas com esse tipo de argumento. Para mim, eu já tinha dado libertação. Então, e não considerava as pessoas filhos espirituais, porque isso para mim era uma metáfora. Eu usava a questão de serem meus filhos espirituais metaforicamente. E não
numa interpretação bíblica mais forçada. Mas filho espiritual não. Filho espiritual, como eu falei, não sabia. Daí sempre ficava nesse filho espiritual, pessoa desamparada, filho espiritual, pessoa desamparada. Na verdade, eles ficaram só bravos, voltaram nessa questão do filho espiritual porque eles queriam caracterizar a responsabilidade na questão de eu ajudar pessoas ali doentes ou alguma coisa assim. Eu digo no sentido espiritual, né? E como se eu fosse ali, de alguma forma, um médico, um responsável, né? Por isso. Então, não, na verdade não, porque diminui a responsabilidade na questão das pessoas desamparadas, né? E tanto vocês tentaram aumentar a responsabilidade, por isso que vocês falaram em filho espiritual, para tentar aumentar, vocês mesmos concordam com isso. Vocês tentaram depois voltar na questão do filho espiritual porque aumentaria a responsabilidade. Sim, agora em relação a pessoas desamparadas, na verdade vocês sabiam que a responsabilidade é menor. E por isso, aí que tá, por isso que a minha resposta encaixaria. A questão do filho espiritual é um pouco mais séria. Talvez por isso que eu até me assustei mais agora da questão não que eu não tenha me assustado também, mas da questão de pessoas, a própria Bíblia diz que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Eu não era responsável pela espiritualidade das outras pessoas, entendeu? A não ser que serão filhos. Fora isso, a responsabilidade diminui bastante, eu não poderia ser cobrado tanto que, justamente, tanto a minha responsabilidade era menor em relação a pessoas desamparadas, que eu posso dizer, como a minha responsabilidade é menor, a mentira de vocês atrapalha. Na questão dos filhos espirituais, eu tenho talvez uma obrigação um pouquinho maior realmente de aguentar a mentira. Por conta da questão do filho espiritual, eu posso relativizar o Novo Testamento. Na questão de pessoas desamparadas, não. Vou ajudar pessoas desamparadas. Vocês me atacam por quê? Não, eu sou responsável, não sou. E mesmo que eu fosse um médico, uma pessoa que está pilotando o avião, não, mas eu não posso ser atacado. Eu não posso ser atacado. Vocês têm a obrigação de não atacar. Para não atrapalhar. De qualquer forma, eu fui atrapalhado. Se eu estava dirigindo, eu fui atrapalhado, a ponto que isso me impediu de ajudar as pessoas em quaisquer objetivos. Então, fica esse complemento no canal aí. Sempre nessa escalonação. Então, na verdade, na questão de filhos espirituais, eu até posso relativizar alguns dos meus pontos. Sim, a ponto de falar, poxa, de repente eu deveria aguardar um pouco mais para ver se iria escandalizar ou não. Porque para mim, justamente, as pessoas iriam perceber porque seria uma coisa mais ou menos bastante falada, né? Ou mais bastante falada, né? Mais para mais do que para menos, na verdade. Então aí eu poderia fazer, se eu considerar filho espiritual, tudo bem, mas eu não sabia. Então eu saí do ministério achando que não precisava, né? Então eu saí achando realmente que não havia nenhum outro dever em relação à questão de libertação de pessoas, ou mesmo em relação à questão da salvação. Então por isso que eu não deixei as pessoas presas sabendo. O que realmente desmontou o argumento. Mas, dos outros. Mas do outro lado, pensando nas pessoas desamparadas, muda o cálculo, é outra coisa, é outra situação. Mas como eu falei, na situação de filho espiritual, eu mesmo sim poderia relativizar, poder fazer, poxa, aí eu não tenho a obrigação ali se eu soubesse disso, né? Veja bem, se eu analisasse, eu não teria ali a obrigação se eu percebesse a questão de filho espiritual, como é que é? Aí eu teria, não digo obrigação, mas eu teria uma responsabilidade um pouco maior de verificar, de me manter no ministério a ponto de verificar, né, de verificar a questão do escândalo e tal, e o que relativiza a responsabilidade, realmente. A ponto de permanecer no ministério e tentar obedecer os mandamentos para falar para as pessoas, mas só nessa possibilidade. Que é uma coisa que eu levava em consideração na tentativa de retorno ministerial, justamente porque eu estava levando a sério essa questão de filho espiritual. Então, apenas esse complemento do canal. E valeu, é isso aí.